Agora, uma coisa que eu já me... Ai, desculpa, Ju, pode falar. Não vai, pode ir. Uma coisa que eu me ferrei é estacionamento. Olhar se no hotel tem estacionamento. Principalmente quem vai muito para Miami. Brasileiro ama Miami. Miami tem essas pegadinhas. O hotel custa um pouco mais barato e não tem estacionamento. Estacionamento em Miami é extremamente caro na rua. E tem estacionamento público que você paga $1 a hora. Mas aí só a noite toda que você já deixa, já é aí. Então, olhar se o hotel oferece estacionamento. Isso é muito o aluguel de carro lá fora é muito barato também, né? E a gente pode alugar o carro com a carteirinha. A carteira de motorista ela tem que estar traduzida para o inglês ou então aquela carteira internacional, que tem várias línguas, né? Que a gente faz aqui. Não, sabe que não. Depende do país, mãe. Porque você consegue, em muitos lugares, principalmente Estados Unidos, lugares que estão muito acostumados a receber brasileiro e tal, Estados Unidos, Canadá, até acho que Europa também já rolou, Austrália, Nova Zelândia. Não sei, alguns assim que eu me lembro que você consegue alugar com a sua própria carteira brasileira, não precisa traduzir. É a sua carteira de motorista brasileiro e o passaporte. Lá na Austrália eu tinha que na época que eu estava lá, eu tinha que ter ela traduzida. Eu tive que pagar uma tradução, um certificado. Então é para ficar ligado, que pode ser que precise, né? Pode ser que precise, porque assim, depende da locadora que você está alugando e também do policial, porque se o policial for legal, se o policial, né, falar, beleza, tá tudo certo, né, pode ir. Mas se você for parado e o policial for aquele policial chato, que vai querer que o documento esteja em inglês, porque ele não entende o português, aí ele pode encrencar, né, pode querer dar uma multa, pode... sei lá, enfim. É muito a critério do policial, né? Se vai, tá tudo certo. E se você for parado também, né? Não é regra que todo mundo vai ser parado, mas caso aconteça, pode ser. Sinceramente, quando eu fui parada, eu apresentei a internacional nos Estados Unidos, o policial falou, o que é isso? Eu falei, é internacional, tá em inglês. Ele, não, quero outra. Daí eu dei a original, ele falou, não entendo nada. Eu falei, é o que eu tenho aqui. Ele me mandou embora, né? Compara as duas, meu bem, que você vai ver que tem a mesma... Não, ele desconhecia. Eu acredito que seja, talvez, Miami, Orlando, Los Angeles, San Diego, essas regiões que estejam mais acostumadas a receber pessoas internacionais, estejam mais a par dessas regras, né? O que pode, o que não pode. Mas cidades mais do interior, assim, eles acabam que deixando passar, porque eles não sabem o que fazer com aquilo na mão, né? Então... E quando for alugar carro, sempre adquirir um seguro. Sempre. Sim. Seguro em primeiro lugar. Né? Mas tem que ter certeza que tem seguro, porque se alguém der um totó no seu carro, se porventura você furar um pneu, der um problema na bateria, bateu, sei lá, Deus me livre, mas qualquer coisa acontecer, é tudo muito caro fora. Então, fora perder o tempo, né? Não dê esse vacilo de, não vai acontecer nada, sim, pensamento positivo é maravilhoso, mas você ter um backup ali ajuda. O seguro é aquele tipo de gasto que você adquire rezando para não precisar usar. Né? Você adquire como precaução, como, né, uma segurança, mas você passa o tempo inteiro rezando para não precisar usar, porque é sempre uma dor de cabeça quando você precisa usar. A dor de cabeça não no sentido de você ter que acionar o seguro, mas do transtorno para você, por ter passado por aquela situação, não necessariamente o seguro em si. Mas assim, por exemplo, bati o carro, alguma coisa do tipo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui alugar o carro na Austrália foi muito engraçado. O vendedor da loja falou assim, a gente tem o carro manual e o carro automático. E aí eu, né, nem me toquei, que eu pergunto assim, qual a diferença? Só que eu queria saber a diferença de valor e não a diferença do carro. Aí eu falei assim, qual a diferença? Aí ele olhou pra minha cara assim, tipo... Ótima motorista. Vai bater, essa daí vai me dar um prejuízo. O seu seguro tem que ser dessa tabela aqui. Não, aí quando ele me olhou com essa cara, né, eu falei, não, eu quero saber qual a diferença de valor, né, se tem alguma diferença para o carro manual, para o carro automático, porque dependendo, se for uma diferença muito grande, eu vou no manual mesmo, né, não vou no automático. Mas a diferença era tipo $2, $3, uma coisa assim. Aí eu falei, não, automático mesmo, que aí eu só preciso prestar atenção no trânsito, não preciso passar mais. Não é no trânsito, na Austrália é um inferno para dirigir, cara, principalmente se você pouco tempo, você está acostumado. Eu ia dar seta, eu usava o limpador, ia fazer fazia curva muito fechada, era para abrir, aí às vezes eu confundia o lugar que era para olhar, eu olhava para os dois lados.
Cara, melhor automático, nesses países de mão Eu inglesa. ainda não tive a experiência de dirigir no... Nossa, você não tem noção o que é. Você vai ligar a seta, é assim, você liga a seta, você está ligando a seta do computador, entendeu? Mas Aí assim, você vai passar a mão com a marcha, passar a marcha com a mão esquerda, cara, desiste. Pega um automático, você vai... Mas quando tem um carro na sua frente, você vai meio que no fluxo, então você não erra muito. O problema é quando não tem carro. E quando você está sozinho na rua, aí que você não sabe se você pode entrar ou se você não pode, se você está na contramão, se você não está. Eu sempre voltava para o carro e entrava pela porta do carona, que era a porta oposta, né? Aí eu falei, caraca, eu não acredito, bicho, quanto que eu vou me acostumar? E depois o cérebro acostuma, depois de um tempo, assim. Gente, outra coisa, não sei a Austrália, mas Estados Unidos, por exemplo, tem muitas rodovias que são próprias para quem paga tipo o nosso sem radar, né? Quem paga o ticketzinho lá, esqueci como é que fala. É uma tem um estrada... totemzinho que você coloca no Exatamente. carro, né? Quando eu alugo o carro lá, eu já quero que inclua aquilo, porque daí você paga, acho que $10 por dia, e você pode passar em quantos radares, quantos pedágios você quiser. Então, eu sempre recomendo fazer a compra disso, porque tem estrada lá que você não vê, você está dentro e tem pedágio, e se você ficar só nessa estrada, você vai gastar uma grana no final, quando os caras estão te cobrando de quanto você passou. Então, paga os $10 por dia lá e vai que vai. Eu lembro que antigamente a gente alugava de GPS também, na hora de alugar, que agora não precisa mais, porque com o seu celular você consegue, né? Tem Maps, Waze e tal. Só que aí tem que lembrar, galera, que precisa de internet, né? Então é interessante vocês já se programarem também para já adquirir um chipzinho de internet ou no aeroporto ou assim que chega no primeiro lugar, assim, perto do hotel. A não ser que você queira ficar contando com a emoção de achar lugares com Wi-Fi. Aí você entra Uma dica, tem como você salvar o mapa offline. Verdade. Tem, é verdade. É uma boa. Mas assim, bom, é bom, não, mas se der zica. Se der zica, se você então precisar trocar de rota, precisar de outro mapa e não tiver internet, vai ficar ruim. Então, assim, eu já fiz isso de ficar com mão de vaca, de não arrumar chip logo no começo, e assim, você só se lasca, cara. É complicado se você não conhece o lugar, não conhece as pessoas e tal. Então, já dá um jeito de arrumar um chipzinho de internet.